Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos, amém? Aleluia. Deus é fiel. Glória a Jesus. Jesus está trabalhando no nosso meio. Eu sei que todo encontro que Ele prepara tem um propósito. Se você veio aqui para receber da minha vida, você vai sair daqui vazio. Mas se você veio aqui para receber de Deus, então abre o seu coração. Aleluia. Porque nós homens não temos nada para dar para ninguém, se do céu não descer. Aleluia. Aleluia. Sinta a glória do Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar, Senhor. Não se detenha, seja lágrimas no ar, e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto que só Ele conhece. Mas Deus conhece. Aleluia. Deus conhece. Ele viu e sabe. Ele sabe o remédio certo para curar tua ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Aleluia. Que presença. Oh, Espírito Santo, trabalha neste lugar. Que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença. Tua presença. Tua presença. Tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Deus trabalhando, é Deus mexendo no secreto, tirando o que não é para ficar. Aleluia. Aleluia. Tem liberdade aqui nesse lugar, Espírito Santo, para trabalhar. O remédio para curar toda a ferida. Jesus, tua presença. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença. Ora bandaia sobre candarabandai. Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente. Que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. Tua presença, Senhor, eu não posso perder.
presença dele é o remédio que cura todas as feridas. Você crê nisso em nome de Jesus? Muitas vezes nós estamos, sabe, esperando algo da parte do homem. Aleluia. Mas a presença que cura é a presença de Jesus. Só Ele é a fonte de cura, só Ele é a fonte de transformação. Amém, igreja? E quando nós estamos unidos com essa presença, não é sobre nós, não é sobre o que estamos passando, é sobre Jesus, é sobre a pessoa de Jesus, é sobre a pessoa do Espírito Santo, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não vim aqui falar de um Deus que é formiga. Eu não vim aqui falar de um Deus que tem olhos e não enxerga, que tem boca e não fala, que tem ouvidos mas não ouve. Eu estou falando aqui de um Deus que contempla todas as coisas, um Deus que é poderoso, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia. E um Deus que conhece a minha e a tua estrutura. Aleluia. Ele sabe até onde suporta ir. Eu quero dizer para você, quando você pensar que não aguenta mais, quando vir subir ao seu coração o pensamento de que você não consegue ir mais longe, olhe para Jesus. Paulo, ele clamou e ele disse: Senhor, afasta de mim esse espinho que me impede de prosseguir. Afasta de mim, porque isso está me prejudicando. E Deus disse: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é sobre o quanto nós podemos ir mais longe. Não é sobre a nossa performance, não é sobre o quanto nós conhecemos. É sobre as nossas fragilidades. Aonde Jesus ele trabalha. Aonde o nome dele é glorificado. Por isso que nós vemos aqui, em toda a Bíblia, o nome do Senhor sendo glorificado nos improváveis. O nome do Senhor sendo glorificado nos improváveis. Por quê? Porque eram pessoas que não tinham capacidade, que, sabe, não tinham força, não tinham recursos, mas tinham uma comunhão com Deus. Mas cria que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza deles. Você não vai ver aqui, você não vai ver ao longo de toda a Escritura Sagrada a presença de Deus se manifestando no orgulho, na soberba. A presença de Deus, minha garganta está um pouco desidratada, mas vai dar certo. Por isso que eu estou só bebendo água. A presença de Deus se manifestando no orgulhoso, no soberbo, naquele que já achava que não precisava mais se humilhar diante da presença de Deus. Pelo contrário, você vai ver aqui Deus dando grandes vitórias, igreja. A presença de Deus dando grandes vitórias e operando justamente nos improváveis, naqueles que disseram que não podiam. Naqueles que disseram para Deus que não conseguiam. E aí nessa área de fraqueza, de fragilidade, o poder de Deus se aperfeiçoou nesses homens e nessas mulheres de Deus. E na nossa geração não é diferente. Deus, ele quer manifestar sua glória na nossa fraqueza. Muitas vezes nós temos vergonha de reconhecer que somos fracos. Muitas vezes as pessoas elas podem até pensar que é feio reconhecer que você é carne, que você é pó, que você é cinza, que você é dependente. E eu quero dizer que evangelho não é sobre o quanto nós podemos fazer. Evangelho é sobre o quanto a presença de Deus pode atuar na nossa fraqueza. E Deus, ele tem prazer de pegar os pequenininhos, de pegar aqueles que estão debilitados emocionalmente e causar uma grande transformação.
de pegar o pior pecador e transformar no maior evangelista. De pegar uma prostituta como Raabe e transformar em mãe de nações. Aleluia. Deus, Ele é desses, Ele faz assim. Na fraqueza, aonde ninguém pode atuar, aonde você pensa que não tem mais jeito. E quando você chega a pensar, não posso ir além, a força do Senhor chega e diz, você pode ir além. Você pode fazer mais, você pode ir. Deus conhece a nossa estrutura. Ele conhece até onde nós suportamos. Então, igreja, se Deus não mandou parar, não pare. Não pare. Ontem eu ouvi uma ministração em um áudio. Me chamou a atenção que a pastora estava contando o testemunho do marido dela. Que ele era muito proativo, muito ativo. Aqueles homens que se doavam demais e que não parava de maneira nenhuma. E Deus já estava dando sinais para ele, mas ele não estava entendendo ou não estava querendo obedecer. Acerca de parar, acerca de desacelerar. Até que num belo dia ele jogando futebol, ele rompe o tendão de Aquiles e precisa passar meses em total dependência da esposa para tomar banho, para comer, para fazer tudo. E nesse período em que ele passou, nessa dependência da esposa, ele aprendeu a depender para tudo. Ele aprendeu, ela contando o testemunho, que ele aprendeu a desacelerar. Porque ele teve que desenvolver, em meio a essa situação, a paciência. E tem coisa, geralmente, nós queremos parar aonde Deus não está mandando parar. Você percebe que a vontade da sua carne é sempre contrária à vontade de Deus. Naquilo que Deus está mandando parar, a gente não quer parar. Mas já naquilo que Deus está mandando prosseguir, a gente quer parar. Não é sempre assim? E aí é sempre um impacto, é sempre uma controvérsia, o querer de Deus com o nosso querer. Porque muitas vezes Deus vai mandar prosseguir aonde a gente não quer prosseguir, aonde a gente não quer dar continuidade. Aí vai ter situações em que a gente quer prosseguir, Deus vai dizer pare. Pare, desacelere, tenha calma, tenha paciência, estou trabalhando. Aí na tora, sem querer mesmo, porque romper tendão é meses na dependência para tudo. E ele passou meses e teve que aprender a desenvolver dentro dele, no emocional, a paciência, porque ele não fazia se a esposa não ajudasse. Quando ele voltou para o trabalho, ela ia deixar ele no trabalho, ela ia buscar ele no trabalho, então ele aprendeu a ser dependente. E muitas vezes quando o Senhor manda a gente desacelerar de algo, é porque Ele quer que a gente aprenda a depender. É porque Ele quer que a gente aprenda a desenvolver a paciência. Porque Deus, Ele não se move nem no meu tempo e nem no seu tempo. Para Deus, não existe segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo, Natal, Réveillon. No céu não tem nada disso. No céu não tem dia 7 de setembro, não tem Páscoa. No céu não tem nada. No céu é eternidade. O tempo de lá é diferente do tempo daqui. Por isso, desenvolva a paciência. Porque se tem algo que você está muito acelerado e Deus está mandando você desacelerar, é porque Ele sabe a hora certa de agir. O tempo Kairos não é o tempo Cronos. O tempo do céu não é o tempo da terra. E aí no dia que você menos imaginar, quando você desenvolver essa paciência, essa dependência em Deus e aprender a esperar em Deus, aleluia, e descansar no agir de Deus.
Num dia qualquer, de segunda, de terça-feira, ele faz uma festa. Eu nunca vi dizer que Deus depende de dia festivo para fazer comemoração. Eu nunca vi dizer que Deus depende de um domingo. Aleluia. É, Dulce, desse jeito. Manto. Eu nunca vi dizer que Deus depende de Natal, de Réveillon para fazer uma comemoração. Num dia que não tem nada para acontecer, ele vem, chega e faz. Ontem eu estava conversando isso com Dulce. Eu disse, Dulce, quando Deus ele quer fazer, não depende de segunda nem de terça-feira, não. Ontem, em plena terça-feira, nós estávamos arrumadas como quem ia para um casamento. Porque Deus quis fazer num dia que não era festivo, em um dia que, sabe, no improvável, porque o tempo de Deus era ontem. Erebede cominaia sobrecandarabandai. É buscar de Deus o discernimento. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu desacelere, que eu aprenda a desenvolver em Ti a paciência? Porque quando eu aprendo a esperar em Deus, eita, Dulce, é forte, eu creio. Quando eu aprendo a desenvolver essa paciência em Deus, eu vou descansar no agir dele. Aí num dia de segunda-feira, que tu não está planejando nada, Deus prepara aquele cenário, aquela situação, e você diz, eu só estava pensando lá pra frente e Deus antecipou. Deus não antecipou não, é porque tu não tinha paciência de esperar. Mas quando tu aprendeu a esperar, Deus fez antes do teu planejar. Urabandai, sobrecandarabandai. Ele pega um dia de semana, um dia que aparentemente não tem nada, não vai haver nada, não vai acontecer nada, e ele diz, é hoje que eu vou fazer. Ele faz quando ele quer, então espera no Senhor. Aprende a desenvolver essa paciência. Porque quando a gente é paciente na espera, quando chega o tempo de Deus fazer, sai da frente Satanás. Não tem inveja, não tem fofoca, não tem maldição, não tem boca de praga. Não tem nada que impeça quando Deus ele decide fazer algo por mim, por você. Por isso, que nós possamos desenvolver essa paciência e aprender a depender no agir do Senhor. Aprender a depender do agir do Senhor, porque Deus faz perfeito. Eu quero dizer para você que Deus faz perfeito. Pode até parecer que atrasou, mas a matemática de Deus até no relógio da terra é perfeita. Você pensa assim, vai escurecer, aleluia. Vai escurecer, aí Deus diz, para sol. Se detém sol. Rebede cominaia sobrecandarabandai. E aí o sol fica detido lá, ó. A terra para de girar uns segundos só para lhe favorecer. Só para não escurecer e não estragar o cenário. Para ficar de dia ainda, para dar tempo de fazer a estratégia que Deus preparou para fazer. Quando você pensa, menino, vai escurecer, é forte. Vai escurecer, tá atrasando. O sol vai se pôr, precisa de claridade para acontecer. Deus disse, se preocupe não, eu chego na hora certa. Não vai escurecer não, porque é da minha vontade que aconteça. Aí a gente se desespera. Aí a gente começa a dizer, Senhor, chega aqui. O que é que faz agora? Mas a matemática de Deus é perfeita. Vai dar tempo. Eu quero dizer para você que vai dar tempo. Descanse, vai dar tempo. Vai dar tempo, o sol não se põe enquanto o propósito que Deus quer que aconteça não aconteça. O sol não se põe, a lua não se ergue, não nasce, enquanto o propósito do Senhor não acontecer. Vai dar tempo. Deus sabe a hora certa. Deus é mistério. Tem que passar para pregar. Tem que passar. E a gente fica, mas Senhor, vai dar errado. Eu vou fazer do meu jeito. Aí Deus está dizendo, deixa eu fazer do meu, que eu não vou chegar atrasado, não.
Não é pra tirar foto no celular não, porque o que eu tenho é profissional. A qualidade da minha câmera é melhor. Espere que eu tô chegando. Eita, coisa forte. As coisas de Deus são profissionais, porque Ele sabe trabalhar. Se angustie não, se aveste não, como diz o Matuto, né? Se aveste não. Deus chega na hora certa. Deus chega na hora certa. Eu já preguei isso aqui, vou falar novamente. Deus chega na hora certa. E o sol não se põe enquanto o propósito do Senhor não acontecer. Aleluia. Deus já falou poderosamente aqui aos nossos corações. Mas eu quero meditar na palavra. Meditar na palavra com você, amém? O tempo de Deus é perfeito, igreja. Se Ele está mandando desacelerar, desacelere. Você não vai ficar para trás, não. Pode até parecer que você está perdendo quando você desacelera. Pode até parecer que você está em desvantagem, que você vai ter prejuízo. Desacelere, porque o agir de Deus é perfeito. Quando a gente descansa, o agir dele é perfeito. Quando a gente confia, sabe quando é que a gente descansa? Quando a gente confia no agir do Senhor. Quando a gente não precisa ficar correndo, Ele diz, olha, a águia, quando ela levanta voo, ela não se cansa e nem se fadiga. O que é que Isaías vai dizer? Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Te compara a águia quando você espera no Senhor. Deus lhe compara a águia. Subirão. Aparentemente é retrocesso, mas Deus está dizendo, você está subindo. Aparentemente é perca, é prejuízo, mas Deus está dizendo, olha, para aqueles que esperam no Senhor, você sobe com asas como águia. A visão de Deus é diferente. Pode até parecer que está tendo prejuízo, que está perdendo, que está atrasado, que vai dar errado, mas vai dar certo. Porque Deus sabe trabalhar. Entenda que não é pela minha visão, nem pela sua visão. As coisas de Deus são diferentes. O céu trabalha diferente. Os anjos se movimentam diferente. É tudo na contramão dessa terra. É tudo na contramão dessa terra. Aí você pensa, não vai dar certo. Mas na visão de Deus já deu mais que certo. Não vai acontecer. E Deus está dizendo, enquanto você espera em mim, já deu mais que certo. É porque nós seres humanos de carne, nós não suportamos a ideia, sabe, muitas vezes de perder, de ver acontecendo na vida de todo mundo, não acontecer na nossa. A gente pensa, estou ficando para trás, e Deus está dizendo, tu está mais na frente que muita gente. Quantos aqui não já sentiram essa sensação? De estar ficando para trás, de estar em retrocesso, de acontecer as coisas na vida de todo mundo, só não acontece na sua. Acredito que todo mundo aqui já teve esse pensamento, e Deus está dizendo, enquanto você espera em mim, você está subindo. Você está subindo, você está mais na frente que muitos. Tu está mais acelerado e acelerada do que muitos. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, andarão e não se cansarão, caminharão, correrão e não se fadigarão. É sem cansaço, é sem fadiga. O homem, para conseguir alguma coisa, ele precisa cansar. E muitas vezes a gente, para fazer algo dar certo, a gente se cansa. E Deus está dizendo comigo, enquanto você espera em mim, você nem se cansa e nem se fadiga. Porque você confia no meu agir. Você não faz do seu jeito, você não coloca a sua mão. Você não dá seu jeitinho. Quem quer dar um jeitinho aqui se cansa, porque não dá certo. Você já viu quando você coloca a sua mão em alguma situação? Dá certo alguma coisa quando você coloca a sua mão? Quando você quer fazer do seu jeito e se precipita, dá certo, não precisa me responder não.
É só lembrar das vezes que você se precipitou e foi tudo por água abaixo. Porque Deus diz, aqueles que esperam em mim nem se cansa nem se fadiga. Porque sabe que eu vou chegar na hora certa. Aleluia. Não precisa se avexar, se acelerar, gritar com ninguém, se estressar com ninguém. Pra que o estresse? Pra que os gritos? Pra que a contenda? Aleluia. Pra que a pressa? Orabandai, a sobrecandarabandai. Deus está dizendo, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aí tá cansado aí, não tá entendendo por quê, quer fazer do seu jeito. Não quer esperar Deus chegar, abandai, a sobrecandarabandai. Se tu soubesse o que Deus está preparando para tu, vaso. É porque eu sei, é porque o Espírito que está ministrando na minha boca me faz ter convicção. Quando eu quero fazer do meu jeito, nada dá certo, nada prospera. Mas quando eu espero no Senhor, Ele me surpreende. Aí Efésios 3:20 se materializa na minha e na tua vida. E o que é que diz Efésios 3:20? Ora, aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Talvez você pense, o que eu pedi é muito e Deus está dizendo, eu faço além. Meu sonho é grande e Deus está dizendo, o meu é muito maior. Então não precisa de estresse, não precisa entrar em contenda com ninguém. Não precisa se desesperar. Não precisa chorar nem ficar se lamentando, porque se tu soubesse. É porque Deus, Ele não revela, basta. Tá pensando que Deus é menino, é? Deus não revela o que Ele está preparando para mim e para você. Ele diz, olha, não subiu ao coração do homem, não chegou nos seus ouvidos, nem está ao alcance dos seus olhos o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Deus, Ele não vai revelar tudo, não. Ele só revela o que lhe convém. O que a nós cabe, Ele revelar. O que a nós não cabe, não fique querendo saber antes do tempo. A gente é assim, a gente quer saber as coisas antes do tempo. Mas, Senhor, como é que vai ser? Aí fica essa indagação. Depois fica reclamando que Deus não responde a oração. Se Deus não responder é porque não é do teu cacife. Aleluia. Não é do teu cacife saber agora. Tá perguntando o que para Deus que Ele não respondeu ainda. Se Ele não responder é porque Ele não quer responder. Ou Ele só vai responder na hora certa. O que Deus não revelou não é do nosso cacife. Não nos convém saber. Meu Deus, é muito forte. Tem alguém aqui perguntando o que Deus não quer revelar. O que Deus não quer responder. Se aquiete que Jesus vai falar na hora certa. O que Ele não revelou ainda, o que Ele não falou, é porque não nos compete saber. Ele diz, olha, aquilo que eu dou aos homens, pertence aos homens. O que eu revelo aos homens, pertence aos homens saber. Mas o que eu não revelo, cabe a mim saber. Deus não é menino, Deus sabe trabalhar. Nós muitas vezes queremos a resposta imediata. Quantas vezes eu não já cheguei para Deus e eu disse, Senhor, como é? Se é para a direita ou para a esquerda? Eu subo ou eu desço? Eu falo ou eu calo? E Deus não falou, foi nada. Então quando não souber o que fazer, não faça nada. Ai não, mas eu preciso de uma direção, porque eu vou agir agora. Se você quiser agir, o problema é seu. Deus está dizendo aqui para alguém, se você quiser agir, o problema é seu. Não me responsabilize pelo seu desabafo. Não me responsabilize pelo seu jeitinho, eu caio fora. Quando eu não sei o que fazer, eu não faço nada. Quantas vezes eu não já fui buscar diante de Deus uma direção e Deus não falou nada. Deus não falou nada, eu ficou em silêncio. Porque eu não entendi a palavra que Ele me deu. Quando eu não entendo, eu não faço nada, porque Deus não está mandando eu agir. Deus não está mandando eu agir. Quando eu não sei o que fazer, eu não faço nada. Mas muitas vezes a nossa carne, a nossa emoção, nosso sentimentalismo, a saudade bate
E aquele negócio, aquela emoção, e aquele chororô, e aquele vitimismo, não sabe o que fazer, não faça nada, fique na sua. Aleluia. Quando não sabe o que fazer, não faz nada. Faz nada, mas eu tô perdendo, tá não. Se Deus não mandou fazer nada, você não tá perdendo não, você tá ganhando. Davi, ele só subia para a batalha na direção do Senhor. Davi só subia para a batalha na direção do Senhor. Quando Deus dizia para ele, vai, ele ia. Se Deus dissesse, espera um pouco, espera um pouco. E a nosso dedo coça. Eita, a nossa maior luta é contra nós mesmos. O maior gigante habita dentro de nós, a nossa própria vontade. Mate esse infeliz. Lembra daquela passagem onde diz, olha, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e ande. É porque a gente quer carregar o fardo, né? Mas não quer se negar. E se negar é fazer o que não quer fazer, ou é não fazer o que quer fazer. Se negar é isso. E é aí onde Deus vai nos provar. Deus está nos provando nos mínimos detalhes. Eu vou dizer para você com convicção. O Espírito Santo está nos provando. Está nos observando para saber se vamos confiar. Se não vamos murmurar. Qual vai ser o nosso posicionamento quando ele não fala nada? Muitas vezes Deus fica em silêncio. Na hora do silêncio de Deus, a gente se afoba. Aí a gente quer fazer do nosso jeito. Nós queremos fazer do nosso jeito. Espera no Senhor. Porque silêncio de Deus não significa que ele está parado. Quando você está muito envolvida em uma coisa, você fica falando. Quando você está ocupado em algum trabalho, possa ser dentro de casa, se você entra numa faxina, eu vou trazer um exemplo aqui. Começou a faxina dentro da sua casa. Você vai ficar parando a faxina para ficar conversando com o vizinho A e com o vizinho B? Para ficar recebendo visita dentro da sua casa, enquanto está fazendo faxina, você só quer receber visita e só pode sair para ir para algum lugar depois que terminar a faxina. Na hora da faxina é silêncio, é dedicação. Quando eu estou experimentando o silêncio de Deus e Deus está me sinalizando para eu esperar o agir dele, para eu descansar, é nessa hora que ele mais está trabalhando. Quando eu não entendo nada do que Deus está fazendo, é essa hora que ele mais está trabalhando. É a hora que Deus está focado em cumprir promessa na minha e na tua vida. Ele foca a igreja. E Deus não perde tempo. Se tem uma coisa que o nosso Deus não perde, é tempo. Então confie. Lúcia, é desse jeito. Então confie. Confie porque ele está trabalhando e está dizendo, olha, eu estou fazendo infinitamente mais do que você pensa e do que você imagina. Se Deus não respondeu, descanse. Descanse, porque ele não vai só lhe responder, ele vai materializar a resposta. Tá entendendo? Quando Deus não responde na hora que você quer, porque ele está dizendo, eu vou materializar a resposta. Eu irei materializar a resposta. Por isso que eu não estou falando, porque se eu falar para tu, tu vai voltar a perder. O que não me compete te revelar é porque se eu te revelar, tu vai voltar a perder o que eu estou fazendo. Deixa eu fazer, deixa eu trabalhar, deixa eu agir. Pode ter certeza, Deus está trabalhando. Pode ter certeza, existem anjos nas regiões celestiais e anjos em forma de pessoas na terra, trabalhando em meu e em seu favor.
2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel capítulo 7. O rei Davi morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Amém, Auri, Deus abençoe. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, meu povo: por que você não me construiu um templo? Olha a resposta de Deus para Davi, para a pressa de Davi. Aparentemente era uma ótima intenção. E essa construção do templo era algo da parte de Deus, porque não se cumpriu com Davi, mas se cumpriu com Salomão. Só que não era para Davi, era para a descendência dele. Agora, pois, diga a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano de Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra e providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá. Que promessa, vaso! Para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Aqui está o ponto-chave de todo o livro de 2 Samuel. Essa promessa, essa aliança que Deus fez com Davi. Quando a sua vida chegar ao fim, você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. O fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo. Davi queria fazer, Deus estava dizendo: não é você que vai fazer, é a sua descendência. Construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Deus usou o profeta para falar com Davi. E para fazer essa grande promessa. Porque de fato, assim como Deus falou e prometeu, assim foi. De que linhagem veio Jesus? Da linhagem de Davi. Como foi que o cego gritou Jesus? Filho de Davi. Deus fez e cumpriu. E estabeleceu uma dinastia, aonde iria encerrar na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Até chegar em Jesus, aonde seria firmado para sempre o sumo sacerdote perfeito,
chamado Jesus. Deus falou, Deus cumpriu. Olha, depois do que Deus falou com Davi, o que Davi falou para Deus agora. Agora aqui é a resposta de Davi para Deus. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesse a este ponto? Olha a humildade de Davi. E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor. Em todo tempo Davi adorando e reverenciando Deus. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel teu povo particular para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre. Aleluia. A promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido. Para sempre os homens digam, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste a teu servo quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras. E tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, ó, o prometeste, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família de teu servo. E assim sucedeu. Davi não questionou Deus, porque Deus disse para ele que não era ele que ia construir o templo para a honra do nome do Senhor, seria a descendência dele. Davi louvou a Deus e disse, Senhor, boa é essa promessa, porque quando eu partir desta terra, a minha descendência vai dar continuidade à obra aqui na terra. A minha família vai permanecer te honrando para sempre. E assim foi. E assim foi. Não era Davi. Era o filho, era os netos, era a descendência. Então tem coisa que não nos compete, por mais que nós queiramos fazer e realizar. Talvez a nossa intenção é até boa. Que grande ideia, Davi. Quão grande é essa tua ideia de construir um templo e honrar o Senhor. Mas por mais que seja boa a tua intenção, não é com você. Não lhe pertence essa missão. O que você tinha para fazer para glorificar o meu nome, você já fez. Isso eu vou deixar para o teu filho, para aquele que eu vou escolher para te suceder. Porque através da tua vida, Davi, eu vou estabelecer na tua casa e na tua família uma dinastia. E não vou retirar da tua casa o meu amor como retirei de Saul. Meu amor vai permanecer. A minha graça vai permanecer, Davi. Então tem coisas, igreja, que não é da nossa alçada.
não nos pertence. Pertence a quem Deus escolher. Fique atento às direções do Senhor. Porque vai ter coisas que a gente vai querer fazer e Deus vai dizer não. Você só vai fazer aquilo que lhe compete. Aquilo que não lhe compete você não vai fazer. Porque eu já tenho escolhidos para fazer. Tem coisas que nos cabem fazer. E tudo que Deus mandou Davi fazer, Davi fez. Mas aquela alçada não era para Davi. E Davi ficou feliz com a proposta, com a promessa do Senhor. E disse: Senhor, boa é essa promessa. Amém, Senhor. Não cabe a mim. Então eu não vou fazer. O que foi que Davi fez? Capítulos mais tarde nós iremos ver que Davi deixou recurso para Salomão e construiu o desenho, a planta do templo. Ele não construiu o templo, mas todos os preparativos para a construção ele deixou. Porque ele entendeu que não era da alçada dele, era para a descendência dele. Então, quando Deus mandar desacelerar, desacelere. Se Deus disser não faça, não faça. Deixe o recurso, porque alguém vai fazer. Dê a planta, porque alguém vai dar continuidade. Compôs o louvor, mas não é para você louvar ele. Dê para quem Deus manda dar. Quantos louvores nós ouvimos hoje? Aí quando a gente vai ver na descrição lá no YouTube, o autor é outro. A pessoa só está reproduzindo o que o outro deixou. Aí você pensa, nossa, tem muita gente que explode com a composição de outra pessoa. Davi explodiu, Salomão explodiu com o desenho que Davi deixou. Então tem muita coisa que a gente só vai deixar a planta, deixar a letra, mas nós não vamos cantar. Nós não vamos colocar as nossas mãos para a obra. Nós vamos dar só a ideia. Nós vamos dar somente o conselho. Mas não vai ser da nossa alçada fazer. Aleluia. Davi entendia isso. O que era para ele fazer, o que não era para ele fazer. Então, igreja, é tempo de negar a si mesmo. E discernir a vontade do Senhor, o que é da nossa alçada, o que não é. Isso mesmo, Cleudes, Deus faz como Ele quer. É forte, hein, Solange? Deus é fiel. Amém, povo de Deus? E aqui foi estabelecida uma promessa para Davi. Deus é Deus de aliança. E é isso que Ele quer conosco, uma aliança. Estabelecer promessas, porque as promessas do Senhor irão se cumprir na minha e na tua vida. Amém? Creia que Deus está fazendo infinitamente mais do que você tem pedido, do que você tem imaginado. Deus está fazendo muito além. Então, descanse no agir do Senhor. Desenvolva a paciência. Desenvolva a paciência de esperar no agir do Senhor, porque Deus está fazendo muito além. Vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Vai dar tempo, o sol não se põe enquanto Deus não lhe der essa vitória. O dia não fica escuro enquanto Deus não cumprir o propósito que Ele tem na minha e na tua vida. Descanse, porque Deus está fazendo perfeito. A matemática de Deus é perfeita. Você não vai chegar adiantado e nem atrasado, você vai chegar na hora certa. Porque Deus, Ele é especialista em lhe levar para chegar onde você tem que chegar na hora certa. Você vai chegar na hora certa. Deus sabe trabalhar. Está feito. Isso mesmo, já está consumado. Creia nisso, amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Mais tarde tem mais, Conduce.com Jesus às 14 horas aqui no Instagram,
19 horas, Lins Emanuela vai dar continuidade ao estudo, amém? Fiquem todos na paz, amo a vida de vocês e até sexta-feira, se assim Deus permitir, estarei aqui às 9 horas. Tá bom, igreja? Fiquem todos na paz.